todo mundo aqui já escutou aquela música do Gilberto Gil. Andar com fé eu vou, que a fé não costuma apagar. É engraçado que ele vai discorrendo a música, né? E ele fala que a fé está na mulher, está na cobra, está em todo lugar, né? E aí ele fala uma coisa engraçada. Ele fala na música, mesmo quem não tem fé, a fé costuma acompanhar, pelo sim, pelo não. Então o que é fé? Né? Essa definição. Kardec achou propício porque esse sentimento é um sentimento que ele precisa ser destrinchado para a gente poder então refletir, entender o que passa com a gente, né? Então a gente vai falar sobre o poder da fé, essas classificações, a fé divina, a fé humana e a fé religiosa. E depois a gente fala um pouquinho sobre a ciência dela, né? Mas não dá para eu só ficar na teoria. Não dá só para eu chegar e conversar sobre o que a gente estuda no Espiritismo. Sobre a fé. É preciso que eu entenda o que vocês entendem pela fé. Então eu queria ouvir de cada um, para a gente iniciar, algum exemplo de fé. Alguém que vivenciou algo que através desse sentimento ou se sentiu melhor no curso do que aconteceu, ou logrou aquilo que esperava alcançar, ou sentiu um conforto ao ter, ou às vezes a pessoa pode até falar assim, eu não tenho fé, eu não sinto isso, né? Então alguém aqui tem algum episódio, algum ponto para share com a gente sobre a fé? Tem que ver para crer. Quem fala isso? Ver para crer? Tem que ver para crer. Não sei, quem falou isso? Não, tem que crer para ver. Tem que crer para ver? Tem que ver Santo para Agostinho, ver. que eu acho que... São Tomé. São Tomé. Eu tenho muito. Nossa, eu tenho bastante história, assim, de coisas que eu alcancei através da fé. Eu sou devota de Nossa Senhora Perpétua Socorro, então sempre fui, mas eu sigo ali porque eu não consigo largar. Então eu sempre fui de fazer novena, sempre, desde pequena com a minha avó, depois eu continuei, ensinei minha filha, né? E quando eu perdi o emprego aos 40 anos, fechou o banco que eu estava trabalhando e caí na vida de novo, né? E quando você é bancário, isso não é nada. Na vida profissional, você cresceu, mas não... E aí eu ia abrir um negócio próprio, né? Fui fazer um curso e tal. E fiz uma novena. E falei, bom, se tudo der certo, em março de 2000, e for para ser, maio de 2002, eu abro. E foi, e prometi que daí fiz as minhas promessas, né? Daí não veio ao caso. Mas a minha crença me levou e dia 2 de maio de 2000 eu estava abrindo a minha loja. Porque eu acreditei que as respostas vinham, assim, vinham semanalmente, assim, sabe? Eu ia na novena na quarta, na quinta tinha um retorno. Falei, não, então, né, é pra ser. E assim eu tive uma loja por 20 anos, até ter a pandemia. Então sempre eu faço isso lá em casa, faço com a minha filha, quando eu quero alguma resposta de alguma coisa. O mesmo aconteceu quando eu me mudei pra cá. E assim foi, e assim é. E eu tenho muita fé. Alguém mais tem um exemplo de fé que exercitou, que pensou? Nossa, que gente sem fé. Eu acho que só a prece que você faz todo dia já é uma fé. Já é um ato de fé. Já é um ato de fé. Amanhã você vai acordar, vai fazer breakfast, vai pro dentista. Isso é um ato de fé. Você sabe que amanhã continua. É um ato de fé. Ter sempre otimismo e ter fé que tudo vai melhorar, eu acho que isso já também mostra que você tem fé. Otimismo é um tipo de fé. É um tipo de sentimento que se mescla com o que a gente vai falar.
Eu acho, né, que a fé que eu alimento em mim é mesmo quando eu estou numa fase de aprendizado, uma fase difícil, eu consegui, assim, me ajoelhar, me conectar com Deus e dizer, e querer aprender. Às vezes eu não entendo por que eu estou passando aquilo, né? E eu não deixo aquele sentimento de injustiça entrar. Então a fé me ajuda a entender aquele momento de aprendizado, ou dor, ou qualquer coisa que eu esteja passando. Então sair daquilo é pela fé. Ou viver aquilo de uma forma humana, boa, é pela fé. E tudo pode dar certo. Porque eu tenho que aprender aquilo. Eu estou no meu deserto, digamos assim, eu procuro me ajoelhar e dizer, eu sei que não está fácil, dentro de mim está difícil, aí eu vou me conectando. Assim, só a fé me faz essa passagem, né, das coisas da vida, e aí eu venho, o sorriso vem, e o amanhecer agradecer na fé, acreditar que aquilo ali vai passar, que o que eu estou passando é para o meu bem. Então não é fácil falar, mas quando você está na dor, é um processo assim de alimentar aquilo ali a pouquinho, até que aquilo ali se torna verdade. Você está feliz, você passa aquela dor pela fé. Porque não é que o problema passou, você conseguiu sair daquilo e eu não sei explicar. É uma coisa que vai acontecendo de pouquinho, a fé, o amor, vai tomando conta. Uma força que vai criando. É uma força, que vai te sustentando no momento. E aí eu saio daquilo, graças a Deus, eu não deixo a depressão, aquilo vai passando. Porque tem momentos na vida que a gente fica, o que aconteceu, né? Não, porque a gente roga por uma resposta, a gente quer escutar uma resposta, e às vezes essa resposta não vem. E aí como é que eu faço? Eu me desespero ou eu sigo no curso? Eu tinha certeza que era aqui, e não foi. E aí? O que eu faço agora? Fiz tudo por isso aqui, meu Deus. Aí só a fé faz eu tirar esses sentimentos, essas dúvidas. Crer no invisível, crer no Deus, crer no... Só assim que eu acho que a fé, para mim, ela não tem ela é diária ali, é um alimento que eu peço todo dia. Senhor, me dê discernimento, que alimente minha fé. Para passar sempre com um sorriso na vida. Porque é um presente, eu acredito. E olha como a gente começa a mesclar, porque até então a gente está falando de uma forma abrangente desse sentimento, né? Então a gente envolve um pouco de religião, a gente envolve um pouco de força natural, humana, de não, eu vou conseguir, eu quero isso. Então são várias coisas que misturam para a gente poder realmente entender. Mas eu quero ouvir mais, não tem mais nenhum ponto aí de fé. Há 7 anos atrás eu tive uma depressão muito forte. A casa me acolheu. E eu não tinha fé. Eu simplesmente achava que estava tudo perdido. Me entreguei como se fosse uma coisa absurda. Só que as pessoas que estavam ao meu redor, meu marido, as crianças, minha família veio do Brasil para me apoiar. Isso fez com que eu tivesse fé de ver que eu sou uma pessoa abençoada por ter pessoas boas perto de mim. E hoje eu vejo que a fé fez com que eu saísse daquela situação. A fé é das montanhas. Exatamente. Não. Qual é a diferença da fé e da esperança? Eu tenho esperança de, ou fé de... A gente pode mesclar, até porque uma pessoa que seja ateu e não tenha nenhum relacionamento com religião nenhuma, ainda assim pode ser uma pessoa esperançosa, sem problema. E a gente vai entender isso por quê? Porque esse é um sentimento que pode ser religioso, mas ele pode ser humano também. Então a gente vai ver a diferença, não é? É lógico que a gente mescla as coisas às vezes, né? Como a senhora falou, a sua devoção por determinado santo, o que é, a gente coloca às vezes, né, no dogma religioso, toda uma energia, aquela energia volta para a gente, é uma coisa positiva também, é mais uma expressão desse sentimento. Mas às vezes o ateu ele não tem fé, tem ateu que tem uma fé danada, mas é uma fé diferente. É uma fé que é uma fortaleza, por exemplo, no caso que a gente vai ver, a força humana, que é de superar os obstáculos, de realmente amanhã vai ser um dia melhor, eu tenho certeza, eu vou conseguir, eu vou vencer, por mais que eu não acredite em Deus. Mas ainda assim eu tenho essa fortaleza. Os Espíritos dizem que não existe ateísmo. Na hora do sufoco, ele sente. Valeu-me Deus!
fala a palavra Deus, mas ele pedido. Não existe ateísmo. Verdade. Não existe ateu, graças a Deus. Alguém tem mais alguma história? Acho que como imigrantes, muita gente tem a fé testada ali no seu processo de imigração. Então, para mim foi engraçado que eu morava na Flórida e tive algumas situações que, assim, por causa de um furacão que estava chegando, eu tentando ficar lá, porque o processo estava para chegar, que eu precisava, de última hora acabei saindo e tal. Fiquei chateado porque o processo foi perdido por causa do furacão. E aí pensei, putz, caramba, é importante e tal. E aconteceu porque era pro meu bem se perder. E depois, muito tempo depois, quando ia marcar, a migração marcou uma audiência e tal que precisava. Veio um furacão de novo, depois de anos. Chegou na noite anterior. Mentira! Mas é pior que bom, né? Porque tava criando furacão aí, esse negócio. Furacão te trouxe para Califórnia. Nossa fé. E ainda mais como imigrantes, a gente fica ansioso com as coisas e tal. E eu lembro que sempre, aconteceram várias coisas, mas eu lembro que sempre a advogada falava assim, não, mas só se acontecer tal coisa, eu falo assim, não, vai tranquilo, faz sua parte, não, mas o prazo é muito curto e tal. Deixa pronto, mas só se o juiz deixa. E sempre acontecem as coisas. Então, assim, às vezes a gente é testado, né? Então, às vezes a gente espera que as coisas aconteçam no nosso tempo, mas as coisas têm que acontecer no tempo de Deus. Então, acho que até é isso. Às vezes você acreditar, por mais difícil que a situação seja, que às vezes você cai e fala, não, desisto, né? Aí acontece algo e fala, caramba. Né? Então, acho que é isso. A fé é isso. Às vezes a gente já tem a fé testada. Agora, se tiver mais entrevista com a imigração, você nos avisa. Vai todo mundo pro chão. Bom, então vamos lá. Começando em Mateus, nos Evangelhos, quando Jesus vem mostrar uma coisa pra gente nessa passagem, né, fantástica, sobre a fé. Ele fala, quando ele se dirigia ao povo, um homem se aproximou dele e ajoelhou-se a seus pés e disse, Senhor, tem piedade de meu filho, que está lunático, sofre muito e frequentemente cai, ora no fogo, ora na água. Apresentei-o a vossos discípulos, mas não puderam curá-lo. E Jesus respondeu dizendo, ó raça incrédula e corrompida, até quando vos sofrerei? Trazei-me aqui esta criança. E Jesus, tendo ameaçado o espírito do mal, fez com que ele saísse da criança, que foi curada no mesmo instante. Então os discípulos vieram encontrar Jesus em particular e lhes disseram, por que nós mesmos não podemos afastar esse espírito do mal? Jesus lhe respondeu, é por causa da vossa pouca fé. Pois eu vos digo em verdade que se tivesseis fé como um grão de mostarda, dirias a esta montanha, transporta-te daqui até lá, e ela se transportaria, e nada vos seria impossível. É lógico que Jesus tinha uma maneira alegórica de demonstrar as coisas, né? Então, no caso, ele coloca a montanha e também fala do grão de mostarda, quem conhece um negócio desse tamanho. Então, se você tem isso de fé, você faz uma coisa grandiosa, não é? E muitas das vezes a gente não entende o que ele quis dizer, mas o que ele quer dizer é que nós temos um potencial enorme dentro da gente. Que nós, se soubéssemos usar desse potencial, a gente ia conquistar muitas coisas. De uma forma da qual onde a gente aprender a viver de uma forma muito mais tranquila, sem tanto sofrimento. Não que a gente amanhã consiga tudo, porque eu dominei agora essa fé. Não, tudo na vida tem o seu tempo, tudo na vida tem o seu timing. Mas, pelo menos, eu vou conseguir perceber e entender mais a vontade da divindade que me surround, né? que está ao meu redor. E aí tem obviamente aquela passagem, tem várias passagens de Jesus, onde ele, através da sua força, né, a gente sabe que Jesus foi um espírito de luz, com um magnetismo ímpar, não existia nada igual, e ele tinha a condição de fazer muito mais do que ele fez. É lógico que ele não queria, ele nunca quebrou nenhuma lei física. Muita gente, né, as igrejas e doutrinas que não entendiam mais ou menos o que Jesus fazia,
chamavam de milagres, né? Eram milagres, mas na verdade a gente entende através do Espiritismo que ele tinha condição de manipular fluidicamente, através do magnetismo, determinadas matérias, onde ele literalmente conseguia curas materiais, né? Que hoje em dia para nós é uma dificuldade enorme, porque a gente não tem essa evolução, a gente não tem essa condição, mas Jesus tinha. E Jesus sabia quem era quem, ali a cada momento, quem poderia ser curado ou não. E muitas das vezes, no momento de cura dele, ele falava assim, tua fé te curou. Tua fé. Não fui eu que curei, tua fé. Mas como? Eu acho que ele tinha fé, mas ele queria ser curado esse tempo todo, mas não conseguia. Por que foi a fé dele não curou ele antes de Jesus? Jesus viu nele a vontade genuína de realmente largar aquele passado de sofrimento, de culpa, de tudo, e agora era um começar novo. Ele estava pronto para a cura. Jesus via que não estava pronto para a cura. Tanto é que ele não adiantava eu curar e depois a doença voltar. Ele curava quem estava pronto. E ele repetia, tua fé te curou. Eles dizem também, Márcio, os espíritos, que quando você ora sentindo, com fé, você faz um campo magnético em tua volta que facilita a espiritualidade maior ter acesso para te ajudar. Olha que lindo. E é tudo um processo físico que vai acontecendo e a gente nem se percebe. Da lei da natureza. Não, eu só quero colocar uma coisa, Márcia, que há muitos anos atrás eu tive um relacionamento que não deu certo e eu fiquei muito mal. Assim, de ficar na cama, emagrecer 10 quilos em um mês, foi uma coisa horrível. Nossa. E eu não estava mais aguentando aquela situação. E aí teve um dia que eu falava assim, gente, não pode acontecer, porque nessas horas a sua fé é posta em xeque, né? Você fala assim, gente, né, por que tudo? E eu fiquei, e teve uma noite que eu falava assim, ai gente, eu quero terminar com isso. Ou eu vou ficar bem, ou eu vou acabar. E aí eu pedi com tanta fé, que eu falei assim, gente, tem que ter alguém aqui, tem que ter alguém para me ajudar. E aí nessa hora eu fechei o olho e eu senti uma presença do meu lado. Tinha alguém ali. Não sei quem era, não sei, mas eu até tento descrever porque era um calor assim que vinha de todos os lados e eu sentia como assim, era uma coisa muito, eu falo que é um passe turbo que eu levei. Vamos lá, sai daí. Porque eu pedi com tanta fé, e eu só estou falando porque você colocou, né, essa questão da fé, de pedir com fé, eu pedi com tanta fé. E eu achei que eu estava pronta. No outro dia, mas assim, isso foi 15 segundos, foi muito rápido. No outro dia eu levantei, eu abri o olho, eu falei assim, então Aisha, vamos pra vida. Abri a janela, falei assim, vamos nessa. E depois daquele dia, porque é difícil você ter fé e acreditar numa coisa que você não vê, né? Mas aquilo foi uma prova tão forte para mim, que tem, e que aquilo estava acontecendo. Parece que botaram um IV e deu... Nossa! Era um choque. Deu um negócio que aí pega a vassoura e começa a varrer a casa. Não, a minha mãe olhou e falou assim, agora. gente, o que está acontecendo aqui, né? Pelo amor de Deus. Não é pessoa de ontem, né? Lembrar que Jesus falou, nada nem ninguém merece a minha paz. É tua. Nada nem ninguém. Só desculpa, é que eu achei Não, legal você chega. Então a gente vê essa divisão que Kardec coloca entre a fé divina, fé humana e a fé religiosa. A gente pensa que a divina e a religiosa é a mesma coisa, mas não é. Olha só para a gente entender. A fé divina é algo que nós, como seres humanos, filhos da criação, a gente tem instintivo na gente. Todos nós. Então ele coloca a fé divina um sentimento instintivo, que ele nasce com o espírito. É uma crença inata, impulso íntimo, fundamentado na certeza absoluta de que o poder divino em toda e qualquer situação está sempre nos promovendo e ampliando cada vez mais o nosso crescimento pessoal. Aí a gente pensa assim, todo mundo tem isso? Como é que eu não tenho? Às vezes a gente vai abafando. A gente vai abafando na gente mesmo. Por quê? Porque à medida que o ser humano... Se você vai perguntar isso aqui para qualquer ser mais lá atrás, primitivo, quando não tinha toda aquela inteligência e tudo mais,
a gente parece que esse sentimento da fé instintiva, ele era muito mais na superfície, ele era muito mais, como é que fala? Prevalente. Por quê? Porque a pessoa mais simples, ela parece que entra em mais conexão, não é? E não significa que a gente tem que largar todos os nossos conhecimentos, o desenvolvimento da nossa inteligência e voltar atrás, não. Mas é que o homem, ao se desenvolver na ciência, a gente começou a achar que nós éramos mais do que a gente realmente era. A gente começou a dominar a ciência, conquistar, desbravar coisas novas no mundo, nos planetas, e realmente achar que eu não preciso mais de Deus. Eu sei tudo. Para que Deus? Nós conquistamos o mundo, não é? E a gente foi abafando esse sentimento que todos nós, na verdade, tínhamos e não sabíamos o que era, não é? Então, ter fé em Deus é reconhecer que a natureza garante a nossa própria evolução, mesmo quando tudo parece ruir e desmoronar em nossa volta. É ainda a fé amplamente desenvolvida pela criatura que lhe dará certeza de que, mesmo assim, ele estará sempre ganhando, ainda que momentaneamente não possa decifrar o ganho com clareza e nitidez, ainda quando a resposta ainda não veio. Mas eu sei, tem uma força dentro de mim que eu sei que está tudo bem. Vai ficar tudo bem. Eu acho que saber, então, mais do que tudo, a diferença é você saber, ao invés de... Não é só crer, é você saber que tem essa força. Não, aí olha só que interessante. Tudo bem, aí eu sou uma pessoa simples, não entendo nada de nada, não sei nem ler e escrever. Mas eu tenho a fé naquilo que eu sei que é mais poderoso, que é mais forte do que eu. Aí eu começo a me desenvolver. Começo a estudar, vou para a faculdade, viro engenheiro, descubro tudo, sei de tudo, aquilo ali começa a diminuir em mim. Porque agora meu foco é a vida, é a ciência. Como é que eu faço para isso crescer? A gente vai entender agora o que se passa quando agora a fé religiosa começa a trazer para a tona uma ligação com esse sentimento íntimo que todos nós temos. Vocês vão ver aí mais na frente. Então, continuando na fé divina, no universo, nada existe que não tenha razão de ser. Não tem nada aleatório. Não está nada misturado, perdido. A gente não é fruto do acaso. A gente não parou aqui sem querer. Tudo tem uma razão de ser. E tudo aquilo que parece desastroso, negativo em nossa existência, nada mais é do que a vida articulando caminhos, a fim de que possamos chegar onde estão os nossos reais anseios de progresso, felicidade e prazer. Então a gente não tem resposta de tudo, às vezes estamos passando por um problemão, a gente viu aquela situação, o que está acontecendo, mas a fé, quando a gente começa a entender que eu não tenho todas as respostas, mas tem por trás disso um plano superior, que é para o meu bem, que é para a minha felicidade, que é para o meu desenvolvimento, mas na frente eu vou entender. Mas agora eu vou ter confiança e eu vou seguir em frente. E a criatura que aprendeu a ver encadeados fatos de sua vida, além de cooperar e fluir com ela, percebe que aquilo que lhe parecia negativo era apenas um caminho preparatório para se alcançar posteriormente um bem maior e definitivo para si mesmo. Ou seja, aquela tempestade ali que estava ali te atrapalhando, no fundo, ele só estava colocando a coisa no timing certo, que mais na frente seria melhor para você. Como muitas das vezes a gente se revolta, a gente fica sofre, a gente faz de tudo, lutando tudo contra algo que a gente tem certeza que é ruim para a gente, que aconteceu, se eu não merecia isso, por que isso está acontecendo na minha vida? Então a gente luta, ao invés de, às vezes, e eu estou falando isso como se fosse fácil, não é fácil, né? Mas às vezes a gente tem que parar para observar, né? O que a vida está querendo dizer? Por que isso está passando comigo? Porque às vezes essas coisas se repetem. Né? Vem de novo, ou seja, se essa lição está vindo 2 vezes, 3 vezes, alguma coisa eu tenho que aprender, que eu não estou aprendendo, não é? Márcio, eles dizem, eles perguntaram, Deus sempre responde as nossas perguntas, Deus sempre responde a nossa ansiedade, sempre, não necessariamente o que você quer, mas sempre o que você precisa. Aí quando vem essa resposta que a gente não quer ouvir, o que a gente faz? Sai que isso aí eu não quero.
Eu quero aquele namoro ali, Não sou aquele eu, relacionamento. não sou eu. Aquele é o marido, aquela é a esposa, aquele é o trabalho. Como é que eu não consegui isso? Eu mereço isso. Quando na verdade tinha um plano já mais lá na frente. Bem melhor. Mas eu sofro por não conseguir, não conquistar aquilo que eu acho que agora é o melhor para mim. Não é? E que informação a gente tem para realmente a gente decidir achar que isso é o melhor para a gente? Tem momentos que a gente não sabe o que é melhor. Não é? Tem momentos que a gente realmente precisa até da intuição. E é tão bom conectar nesse momento para a gente poder sentir que, principalmente quando a gente se encontra naquelas bifurcações da vida, né? Quando a rua faz assim, eu vou para a esquerda ou para a direita? E agora? Vai reto. Seria tão bom, né? Seria tão bom, tão fácil se eu fosse lá na cartomante, ela jogasse as luzes lá e falasse, meu filho faz isso, faz isso. Tem gente que é assim, tem que alguém me falar, tem que alguém me dizer o que eu faço que eu vou. Não é? Todo dia você tem a sua intuição, por isso a gente tem um espírito. A gente tem que ter um mérito da nossa decisão. Às vezes a gente pensa assim, ai, esse negócio de reencarnação, e aí apagou minha memória, não sei de nada, eu preciso saber. Se eu soubesse, eu ia tomar a decisão certa. Não é assim que funciona. Tem gente que fala, eu não acredito em reencarnação, porque eu não me lembro de nada. Eu disse, eu não me lembro nem da semana passada. Eu falava, lembrar da reencarnação. Mas essa é a lógica de eu poder estar experienciando algo novamente, sem a recollection, sem a memória do que se passou, para eu poder agora, ao encontrar de novo a situação, eu agora consegui vencer, agora consegui acertar. E realmente crescer com isso. Então essa é a fé divina, né? E depois tem a fé humana, que já está mais voltada ao material, ao um movimento na qual a gente consegue, através de uma força de vontade, vencer determinados obstáculos. Olha como é que ele define. A fé humana é a confiança que se tem no cumprimento de uma coisa, na certeza de atingir um objetivo. Ela dá uma espécie de lucidez que faz ver pelo pensamento os fins que se tem em vista e os meios para atingi-los, de modo que quem a possui caminha, por assim dizer, com total segurança. Chegar nesse nível aqui é exercício, tá, gente? Tem muita gente que já tem isso, porque já experienciou em outras vidas e aprendeu a se desenvolver dessa maneira. Tem gente que tem fé, mas ainda assim não tem essa força de vontade de não, eu vou conseguir isso, eu vou lutar, eu vou fazer, eu vou levantar, não é? Então isso daqui é um exercício, a gente vai conquistando isso, né, com o tempo. E quem passa por situações de dificuldade, de uma forma ou de outra, quando supera, sempre consegue galgar alguma coisa. Né? Por exemplo, quem passa por uma amputação? Ferrar, quantas vezes a gente ouviu situações onde a pessoa, por doença, o médico fala, olha, você nunca mais vai andar. E olha, você não tem condição. Desculpa, mas ninguém consegue fazer isso. Você sai do consultório, você acabou, a minha vida acabou. Entendeu? Então toda aquela energia negativa, é o fim da vida, é o fim, agora eu vou viver numa cadeira de roda. E quantas pessoas demonstram um exemplo de força de vontade? E não é fácil não, hein? Eu já vi exemplos de pessoas ali com dor, se forçando, jogando uma perna para frente. Não, eu vou conseguir. Eu não vou ficar entrevado. Não é? Isso é uma coisa que vem da gente aqui de dentro, que uns têm mais fortes do que outros e que faz uma diferença enorme. Eu vou estudar, eu vou passar naquela prova. E é uma decisão só minha, né? A prova individual. Eu vou dar um exemplo aqui de família. Minha irmã, ela estava desempregada, né? E ela trabalhava na Varig, na época que a Varig fechou, então, mas ela conhecia aquele software que faz booking de passagem, aquela coisa com software complicado para voar, mas que todas as aerolíneas usam, né? E ela tentou se colocar nas outras aerolíneas, não conseguia nada, mandou currículo, mandou isso, mandou aquilo, e toda vez que eu ligava para o Brasil, eu falava, e aí? Ah, é muito difícil, não consigo, não mandei para todo mundo, mandei para amigos que se colocaram na Delta, outros na América, falou que está muito difícil as coisas, não consigo. Eu falei, tá tudo bem, tu acordou cedo? Que horas tu acordou hoje?
Não, 11, meio-dia. Eu falei, não, você acorda às 6 horas da manhã, pega teu currículo, bota debaixo do braço e vai. Ai, Márcio, não é assim. Você parece que vive em outra época. Não é assim que não. Hoje em dia você tem que conhecer alguém no HR, tem que mandar por e-mail o currículo. Eu falei, não quero saber. 11 horas tu não vai acordar. Tu me acorda às 6 da manhã e vai correr atrás. Eu fiquei no pé dela, assim, vai. Aí teve um dia que não sei por que carga d'água, ela me vai e decidiu acordar cedo. E foi numa loja que tinha lá em Copacabana, que era a loja da Delta, que é naquela que tinha loja, o pessoal ia na loja para fazer o booking da passagem e tal. Aí ela viu uma fila, gente pra boa, uma mulher sozinha, ela atolada. Aí ela pegou na fila, pegou um tempo assim, oi, tudo bem? Eu sei desse software que você está trabalhando aí, eu estava procurando um emprego. Menina, você está falando sério? Eu estou procurando alguém, me dá teu currículo agora. Olha aí. Aí me liga, olha, consegui! Eu sei que... Ou seja, sentado não vai conseguir. Acordando 11 horas da manhã não vai rolar. Tem que bater na porta, tem que ir, não tem essa. Isso daí é fé, ter vontade, ter sentir que eu vou conseguir. E aí eu acho que vem a diferença entre a fé e a esperança. Porque a esperança é você ficar lá em casa, sentada, com a esperança que você vai conseguir o trabalho. E a fé é a gente falar assim, eu confio em Deus que Ele vai me dar. Só que Deus te manda oportunidades, né? Ele não te manda... eu quero um carro, mas se for a vontade de Deus, vai aparecer na minha driveway. Não. Deus vai te dar um trabalho para você ganhar dinheiro. E essa é a fé. Quando você tem fé, você escuta os sinais e aí você corre atrás. E a outra é a esperança, que você fica sentada só esperando. É verdade, é verdade. É isso aí. Então todos nós podemos aumentar mais ainda essa fé à medida que a gente vai entendendo que, cabe a nós se movimentar, ir para frente, correr atrás. Né? E depois ele coloca a fé religiosa. E a fé religiosa é interessante, porque ela, que é a mais comum, quando a gente fala em fé, a gente já pensa logo em religião, né? A gente pensa em santos, a gente pensa, né, em tantas coisas relacionadas a esse sentimento. E ele coloca aqui, no seu aspecto religioso, a fé é a crença nos dogmas particulares que constituem as diferentes religiões. E todas as religiões têm seus artigos de fé. Né? Então, sob esse aspecto, a fé pode ser raciocinada ou cega. A fé cega, ela não examina nada, né? Ela aceita sem a gente verificar tanto o falso quanto o verdadeiro. E choca-se a cada passo com a evidência e a razão em excesso, né, desse sentimento acaba levando ao fanatismo. Mas tem muita gente que tem essa fé em alguns dogmas, né? Ou seja, quando eu falo em dogmas, eu falo, às vezes, seja um amuleto, seja um santuáriozinho. Eu sei que toda vez que eu vou naquela determinada igreja, eu subo de joelho, eu faço uma penitência. Isso são, como é que fala, artifícios que trick a nossa mente em realmente nos ajudar a desenvolver esse sentimento. Está errado? Não está errado. Mas é necessário? Também não é necessário. Mas se a pessoa se sente bem com esse sentimento, eu já falei aqui talvez do meu tio, que não era espírita, era ateu, não sei o quê, mas por alguma razão ele tinha uma fé na Santa Teresinha de tal maneira, olha só, uma coisa de outra vida, que ele segurava aquele santinho de uma força que vibrava que todo mundo sentia. Olha que loucura. Ele não sabia explicar. Né? Então, às vezes, tem determinadas coisas que é diferente das nossas experiências, cada um, né, vai. E é engraçado que o Espiritismo, ele é uma religião que não tem dogmas. Né? A gente não tem, lá no Centro Espírita, se eu me vestir de branco, ou se eu deixar de fazer isso, ou se eu fazer aquilo, eu vou conquistar alguma coisa, eu vou fazer aquilo. Não, a gente não tem nada disso. No Espiritismo você pode fazer o que você quiser. Você só tem a responsabilidade dos seus atos. Você tem que entender que tudo que a gente faz vai ter uma consequência. Né? Mas, então ele coloca que no Espiritismo, o Espiritismo tem na razão e na ciência um dos seus pilares fundamentais, na construção da sua doutrina. Então, sempre nos instruindo sobre a verdade relativa e a verdade absoluta. O Espiritismo não se julga detentor da verdade e nos ajuda dessa maneira no desenvolvimento de uma fé raciocinada. Então, olha que interessante, à medida que a gente começa a estudar o Espiritismo, a gente vai desenvolvendo uma fé
religiosa baseada nos conhecimentos que a doutrina nos traz. A gente começa a entender sobre a reencarnação, sobre a jornada da alma, no seu desenvolvimento e tudo mais. Então isso, de uma forma, nos ajuda o quê? A colocar, trazer de volta aquela fé divina que a gente tinha abafado lá com a ciência, trazer aquilo ali um pouco para a tona e joga combustível na fé humana, porque agora começa a dar mais força, na verdade, porque agora eu começo a entender como as coisas se processam, né? Então tudo meio que se encaixa à medida que eu vou me desenvolvendo no conhecimento e as coisas começam a fazer sentido. Como ele fala, Márcio, tudo eu posso, mas nem tudo me é lícito. Tem criação e reação. Você é livre para fazer o que você quiser, mas é escravo da consequência. Eu te falei aqui, meu primeiro roommate era mormon, já tive vários amigos evangélicos. Tenho um pastor da igreja aqui de San Diego que surfa também, de volta e meia a gente se encontra na praia, a gente conversa, ele sabe que eu venho aqui ao centro, ele é evangélico, mas ele não é daqueles evangélicos perseguidores do espiritismo, não. Ele gosta e a gente conversa e tal. Mas muitos, né, às vezes questionam. Tinha um amigo meu que questionava: o que não pode lá na tua religião? O que é proibido na tua religião? Eu falei: não sei. O que é proibido na tua? Na minha não pode beber, não pode isso, não pode aquilo, não pode fazer isso aqui, não pode fazer aquilo lá. Então, não sei. Então, se você seguir tudo aquilo, a regra, você, de uma forma ou de outra, está se purificando. E na tua, pode tudo? Pode. Nunca ouvi falar que não podia nada, pode tudo. Agora, se eu encher a cara todo dia, o meu liver vai colapso e eu vou morrer. Se eu só fumar sem parar, alguma coisa de mal vai acontecer. Se eu só falar mal das pessoas o tempo todo, meus amigos vão todos embora. Tudo na vida tem consequência. Me pode, tudo é lícito. Eu posso fazer o que eu quiser. Mas eu aprendi que determinadas coisas vão trazer consequências negativas, então eu não quero fazer essas coisas. Ou vou fazer menos, ou vou me conhecer melhor para saber, putz, eu tenho essa tendência que é um saco. Entendeu? Então eu tenho que melhorar esse lado meu aí. Ontem eu solto uma que eu não deveria soltar. Né? Então eu vou parar com esse negócio. Vou parar com esse negócio que eu sei que... E você sabe de uma coisa interessante? O fato da gente ter imigrado para cá e ter aprendido uma outra língua nos ajudou muito a refletir como a gente se expressa. Quem veio do Brasil de formas, né, de lugares diferentes, eu, por exemplo, vinha do Rio. O Rio tem uma maneira de se expressar muito sarcástica. A gente tem um humor sarcástico, onde você sempre faz uma brincadeira, uma implicância. Entre os amigos era sempre esse negócio. Não dá para traduzir isso no inglês e falar assim, as pessoas assim: nossa, que isso? Esse cara é né? Louco, agressivo. Então eu aprendi a me policiar. Ao aprender a falar uma outra língua, é quase como se eu agora, em inglês, seja um outro Márcio. Que quando eu volto lá pro Brasil, eu falo com os amigos: e aí, pá, tá gordo, hein? E aí, não sei o quê. Hoje em dia, é diferente. Então foi até, sem querer, inconscientemente, uma escola que me ajudou a ver a cultura, as pessoas de uma forma diferente, né? E aprender a me expressar. Então isso aí foi só um exemplo de quantas outras coisas que às vezes a gente olha na gente mesmo, fala: putz, eu não gosto disso, sabia? Queria poder ser diferente, como é que eu faço? E não é fácil, tá? A gente pensa assim que mudar não é trocar de roupa e botar outra cor, não. Mudar hábitos, mudar, né, coisas que a gente vem trazendo, seja da nossa cultura, seja da nossa educação, pai e mãe. Eu tinha um amigo meu que toda hora que chegava lá no meu trabalho falava: e aí, tudo bem? A gente começava a falar um pouquinho de qualquer coisa que fosse, eu dizia: tá ruim, vai piorar. E eu falava: nossa, tudo era assim, tá ruim, vai piorar. Aí uma vez eu falando com o irmão dele, eu falei: pô, mas o nunca é assim, né, cara? Qualquer coisa tá ruim, vai piorar. Eu falei: meu pai era assim. Meu pai só falava isso. A vida inteira eu escutei isso do meu pai: tá ruim, vai piorar. Então olha como é que às vezes a gente tem trejeitos que a gente traz dos nossos pais, daquilo que a gente conviveu, e às vezes a gente inconsciente, sem perceber, a gente está igual repetindo, igual papagaio. Nossos pais não foram perfeitos. Por mais que a gente ame eles, fizeram o melhor que eles puderam fazer,
E muitas das vezes trouxeram coisas que não são tão boas. Eu amo meu pai, que já se foi e tudo mais, mas sim tinham coisas ali que eram para copiar 100% e outras que eram para deixar de lado. Né? E por nossa vez agora como pais, a gente faz a mesma coisa. Né? E a gente tem que saber, teve uma vez que eu estava lá, sei que eu já devia estar esquentado por outras coisas do trabalho, eu sei que ia sair dando uma bronca danada na minha filha, ela nem merecia aquela bronca toda, não sei o quê. Aí depois eu voltei, por que eu falei isso primeiro? Aí eu falei, vou voltar lá, eu voltei lá e pedi desculpa para ela. Aí ela já está meio acostumada, que de vez em quando tem esse acesso, ela falou, não, it's okay. Eu estava doído aqui dentro, porque eu falei, poxa, falei um monte de coisa, e ela nem merecia tudo isso, e ela, acho que ela nem absorveu. Isso aqui não ia obedecer mesmo. Mas eu me senti mal, porque eu falei, poxa, eu não quero ser justo. Já estava Né? começando a entender É. que não é legal. Então eu voltei lá, ei, ó, I didn't mean what I said, tá? Você não é nada disso não, e desculpa. Ela, acho que me perturbou mais do que ela, né? Mas e aí, como é que a gente vence essas coisas? É difícil. Quando a gente aprende que tem coisas da gente que a gente queria que fosse diferente, que a gente pudesse mudar. Né? E não é numa vida que a gente muda. Não adianta a gente se iludir nisso. Né? Às vezes a gente acha que se não, agora que eu sou espírita, eu vou voltar, vou desencarnar, já vou lá para cima. Não vai não. A gente vai ser exatamente a mesma pessoa que a gente é. Com os mesmos defeitos. Demora para a gente conquistar essas coisas. Demora. Santificar, crescer asinha aqui, isso aí, infelizmente, não é fácil. Mas como ele diz, quando o estudante está pronto, o professor aparece. É tudo na hora certa. A natureza não dá salto, diz André Luiz. E vai indo. Quando você está pronto, vai de pouquinho. É lindo. E a ciência da fé, a gente já chegando no final, a gente começou a ver que quem tem fé, de uma forma, tem várias coisas que se processam no nosso organismo. Olha que interessante. Estudos sinalizam que a fé pode sim ajudar a superar doenças. Cientistas de todas as partes do planeta se debruçam em estudos na tentativa de entender melhor a relação entre a fé e a superação de doenças. Constantemente alvo de controvérsias, a influência da espiritualidade no processo de tratamento de pacientes já é admitida até mesmo por médicos que sempre adotaram uma postura cética em relação ao assunto. Um estudo realizado na Escola de Enfermagem da Universidade de São Paulo, na USP, em Ribeirão Preto, mostrou que a religiosidade fortalece pacientes que lutam contra o câncer. Nos Estados Unidos, uma pesquisa desenvolvida pela Universidade de Duke, na Carolina do Norte, comprovou que pacientes que se valem de práticas religiosas apresentam 40% menos chance de sofrerem depressão durante o tratamento, e não apenas do câncer, mas doenças em geral. Ao que tudo indica, a fé representa um reforço para o sistema imunológico. Ou seja, esse sentimento, né, que começa com a fé divina inata que todos nós temos. Depois eu começo a entender mais através da fé religiosa do que se processa. Eu começo a dar aquele gás nessa força de vontade, como aquela da amputee ali, que vou conseguir, eu sei que eu vou. Entendeu? Aquilo ali, de uma forma ou de outra, dá uma melhoria no nosso sistema imunológico. Agora, é lógico, gente, para a gente entender. Né? Muitas das vezes, como Jesus falava, que a fé te curou e muitos outros ele não curava, tem momentos na nossa vida que realmente a gente vai ter que passar por determinadas coisas, doenças em si, e que por mais que eu tenha muita fé de vencer aquela doença, aquelas vezes aquela doença vai me vencer. Aí eu vou chegar do lado de lá e falar, puxa, eu não tinha tanta fé. Eu falei, não, querido, era importante que você realmente inspirasse dessa maneira, ou passasse por aquilo ali, porque era uma renovação necessária. Né? Então, por mais que as respostas não sejam positivas quando a gente quer, ainda assim, eu vou continuar tendo fé que tudo está no seu lugar. Não adianta eu querer lutar. Às vezes a vida está me empurrando de uma forma, eu estou puxando o leme para cá, mas o vento me empurra para cá. Então, peraí, eu vou deixar o vento me levar um pouquinho para cá, eu vou tentar prestar atenção. Será que é isso mesmo, então? Será que essa é a maneira que tem que ser? Né? Então, no Harvard University, eles, uma pesquisa, inclusive uma amiga
nossa brasileira cientista lá, a Fundão, trabalhou também. A pessoa que acredita num poder maior, chamar de Deus, de Jeová, o que seja, você adoece menos e quando adoece, recupera mais rápido. Comprovado No hospital, cientificamente. a Cris que trabalha lá no hospital, não é? Como é que é lá? Também, né? Não, eu só ia fazer um comentário disso daí que você acabou de falar, né? Que sim, a fé, como está escrito aí, nos ajuda a passar, fortalece o nosso sistema imunológico. Isso é ciência, esses são estudos, isso é provado. Mas às vezes realmente era a nossa expiação, era a nossa aprovação. E aí vem a pergunta: então tenho ou não tenho fé? Vale a pena ou não vale a pena? E aí, o que eu vejo, né, que eu cuido de crianças com câncer, e quando a gente cuida de crianças com câncer, não é só a criança, porque a criança às vezes não tem nem toda essa noção. A criança tem fé na vida, né? A gente está falando daquela simplicidade, tudo. Mas a família, obviamente, que quando eu cuido de criança, eu cuido do pai, da mãe, da avó, da família que está ali. Então, qual é a grande diferença? Por que vale a pena a gente, né, tentar trazer essa fé que nós vimos aí em outros slides que está na gente de alguma forma? Porque você sofre menos durante o processo. Se você vai ou não morrer no final, você tem ali toda aquela jornada da doença que você vai passar. Se for da sua encarnação, alguma provação, expiação, você vai passar por ela, mas só que você pode passar para ela sofrendo mais ou sofrendo menos. Então a gente faz a nossa parte e no final, né, a vida nos encaminha de acordo com o divino, do que a gente precisa, do que é melhor para a gente. Mas eu vejo, né, ali as pessoas que não têm nenhum tipo dessa força, dessa fé, sofrem muito mais. E alguns conseguem, né, vão lá vencer a doença, mas sofreram muito mais do que outros que também venceram a doença, e a mesma coisa é verdade para o vice-versa, né? Poderia ter passado de uma forma mais leve, de uma forma mais fortificada, ou seja, o sofrimento modifica durante a jornada, tendo ou não essa fé. E eu acho também que daí vem uma diferença entre a fé e o desejo também, porque o desejo, você pode ter um desejo muito grande de ficar aqui, de cura para sobreviver. Mas a fé é diferente do desejo, é que você entende e você aceita o que tiver para vir, sabendo que aquilo vai ser o melhor. Se for para passar daqui para outra, porque era esse o seu caminho, e que tá tudo bem. Então essa é a fé, ela se separa do desejo. É lógico que a gente quer ficar. É lógico que a gente, quando quem está passando por uma situação dessa, principalmente se você ainda é jovem, você pensa assim, não está cedo, eu quero ficar, né? Eu quero ir. A gente não sabe, né? A gente não sabe qual é o nosso destino, o nosso plano reencarnatório, e ter fé, como a Cris falou, ajuda realmente a gente passar por isso aí e deixar nas mãos de Deus. Quando a gente tentou lutar de tudo, quando a gente fez tudo possível ao nosso alcance, que a gente realmente se esforçou ao máximo e ainda assim chega aquele momento onde a gente se resigna e deixa na mão de Deus, e Ele sabe o que é melhor. Como dizia Jesus, Deus não dá fardo pesado para ombros estreitos. Revolta nunca. Esse sentimento de revolta nunca. Está errado, sou vítima, isso eu não merecia. Não, isso não pode acontecer, só piora. Porque não existe esse negócio. Não é? Tudo tem uma razão de ser. Eu ia falar que tem uma pessoa muito próxima de mim, com a família, os dois irmãos tiveram câncer. Primeiro uma menina, né? Menina da minha idade, assim, uma mulher, né? E ela passou 5, 6 anos batalhando por aquilo. E ela falava, não quero deixar minha filha jovem. E passou por todas aqui, meu rádio, tudo, mas sempre com fé, com alegria, criando aquela menina. Então você ia visitar, ela sempre tinha um cafezinho. Era bom mesmo, assim, ela estava com câncer, estava ruim, ela sabia a gravidade, né? Porque eu sou da área também hospitalar. Ela tinha consciência, não estava passando tudo aquilo ali alienada, mas ali a casa era positiva, a casa era clara. E eu tive o irmão dela, que passou por um câncer de intestino, e ele se revoltou. Então era muito difícil
a esposa sofria, ele brigava com todo mundo, então a casa era escura, incrível como Diferente. nenhum dos dois se curaram, né? Não é porque ela tinha fé, alegria, que era o que ela tinha que passar, ela passou. Mas para todo mundo que estava em volta foi mais fácil do que quando a gente também estava ali apoiando e tudo mais, tudo aquilo ali, tudo era dor para todos, para os filhos, para a mulher. Então eu acho que passar, a gente vê, mas acredito que passa de uma forma mais difícil até para ele e para todos. Mas o que vai acontecer, tem que acontecer, vai acontecer. Como você faz essa jornada que ela acabou de falar? É Outra diferente. coisa, você vê isso também em criança. Na maioria das vezes, a criança ela é inocente em relação à doença. Fala, olha, você tem leucemia, né? A gente fala na linguagem infantil, aí a criança fala, ok, vai doer? Não, a gente vai fazer isso. Ok, posso brincar agora? Então a criança normalmente leva dessa forma, né? Os adultos, obviamente, diferente, mas a minoria. Mas aí você vê bem o aspecto espiritual em crianças que são diferentes, de pequenininha já tem um comportamento que você vê que vem de outras vidas, no sentido de não quer brincar, o quarto não pode acender a luz, o quarto é sempre escuro, nem começou ainda a quimioterapia, já está vomitando, já não quer ver o zoológico, vai lá na minha unidade visitar com animais, vai cachorro de terapia, não quer ver ninguém, não quer brincar, é revoltado. Então a gente já vê isso às vezes, né, a minoria, mas a gente vê em criança, ou seja, seria aquele adulto com essa doença tendo esse comportamento do irmão. E aí você vê bem, que é bem já do espírito. Então isso são ferramentas que a gente conquista espiritualmente falando, né? Nós aos poucos vamos aprender a viver dessa forma, com essa confiança em Deus e tudo. E alguns de nós ainda estão no início desse aprendizado e outros já estão mais na frente. É verdade. É verdade. Então é isso, gente. Vamos concluir que o poder da fé no espírito humano realmente transporta montanhas, porque para ele nada é inacessível, percebendo a razão de tudo e interpretando com exatidão a sabedoria de Deus. A vida para ele não tem fronteiras. Efetivamente, ao ampliarmos a nossa consciência na fé, sentiremos uma inefável serenidade íntima, porque conseguimos entender perfeitamente que o universo, tudo está tal como deve ser. Não existe atraso, nem incorreto, somente a manutenção e a segurança do poder divino, garantindo a estabilidade e o aperfeiçoamento de suas criaturas e criações. E tenhamos fé. Não é? Viva Deus! Isso aí, gente. A gente vai passar então para o trabalho do passe agora. Obrigada. Com fé, hein, gente? Obrigada. Com fé. Olha, com fé eu vou, hein?